Olá, 8102, aqui é a professora Aparecida. Vou passar para vocês umas explicações que eu acho que são necessárias para os exercícios da apostila e outros que virão, tá? Vamos começar por raiz exata e raiz não exata. Primeiro, o que é raiz quadrada exata? É um número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado que aparece no radicando. Essa imagem aqui, vocês já viram lá na apostila. Índice é onde fica o númerozinho, 3, 4, 5, às vezes o 2 aparece. O radical, que é o sinal. Radicando é o número que a gente quer descobrir a raiz. E a raiz, que é o resultado. Na raiz quadrada, vocês já sabem, o índice é 2. Por isso é que ele não é obrigatório aparecer. Toda vez que se fala em raiz quadrada, a gente sabe que é o número 2. Os outros índices, 3, 5, 4, 11, 10, devem aparecer. Eles têm que aparecer. Então, exemplo, raiz cúbica de 8. Como é que eu leio isso? Raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Por quê? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. O mesmo número multiplicado 3 vezes. Por isso é raiz cúbica e o índice tem que aparecer. Claro, certo? Bem, vamos voltar lá à nossa raiz quadrada. Raiz quadrada de 1. Por quê? Que 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que dá 1. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por quê? 7 ao quadrado, 7 vezes 7 dá 49. Raiz quadrada de 100, 10. Por quê? 10 ao quadrado, que é 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, ficou claro, ó? O índice não apareceu, não é obrigatório, mas todo mundo sabe que é raiz quadrada. É um 2zinho que tem aqui. Quando a gente tem um número muito grande para tirar a raiz, a gente não é obrigado a saber de todas as raízes, né? Ele tem, um número tem uma raiz exata, mas ele é muito grande. O que a gente tem que fazer? A gente fatora esse número. O que é fatorar? Decompõe em números primos. Pega o número e sai dividindo por 2, por 3, por 5, por 7... Às vezes até por 11 acontece a divisão, tá? 1764 dividido por 2 dá 882, que também divide 2, que dá 441. 441 não divide mais 2, mas divide 3, dá 147, que divide 3. Também dá 49, que não divide mais o 3, mas divide por 7, que dá 7, e 7 por 7, que dá 1. Então, o que eu tenho aqui? Tenho 2 ao quadrado, 2 duas vezes, 3 ao quadrado, 3 duas vezes, 7 ao quadrado, 7 duas vezes. Então, eu armo a raiz, né, que é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Isso aqui é o número 1764. Então, tudo aqui está em 2 e o índice é 2. Eu simplifico. Saio riscando, vai dar isso aqui. Sumiu o radical. Eu tenho 2 vezes 3 vezes 7, que são 42. Então, a raiz de 1764 são 42. Se vocês multiplicarem 42 vezes 42, vai achar esse número. Agora, vamos para a raiz quadrada inexata. O que é inexata, raiz quadrada inexata? Ela tem uma casa decimal. O resultado aproximado é um número decimal e é um valor aproximado. Então, para ser inexata, ela tem casa decimal e o valor é aproximado. E esse número é irracional. Os outros, raiz de 64, raiz de 49, que são exatos, eles não são irracionais. Mas esses que não têm raiz exata
são classificados como irracionais. Bem, para a gente calcular a raiz inexata, primeira coisa, vocês têm que gravar os quadrados perfeitos, pelo menos de 1 a 100, que são só 10. São aqueles que têm a raiz exata. Quais são eles? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Todos esses têm raiz exata. São os quadrados perfeitos. Então, vocês têm que gravar para facilitar na hora que for pedido a vocês para achar uma raiz inexata. Então, vamos lá. Raiz de 40. Já sei que esse número aqui é um número irracional que não tem raiz exata. O que eu tenho que fazer? Eu faço uma reta, marco nela a raiz de 40 que eu quero descobrir e penso, para minha esquerda, qual a raiz exata mais próxima de 40? 36. A minha direita, qual a raiz exata mais próxima de 40? 49. Qual é a raiz de 36? 6. Qual é a raiz de 49? 7. Então, para eu calcular qual o número que vai representar a raiz de 40, tem que estar tem que ser maior que 6 e menor que 7. Tá? Então, a gente começa a multiplicar 6,1 vezes 6,1, 6,2 vezes 6,2. Eu fui para o 6,3 direto. O que eu achei? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 6, 36, com 1, 37. Somando dá 3.969. Duas casas decimais, 1, 2, põe uma vírgula. Então, 39,69 é menor que 40, quer dizer, não passou de 40. Vai ser a minha resposta. Se eu fizer com 64, 6,4, com certeza vai passar. Então, a minha resposta vai ser raiz de 40, aproximadamente, isso aqui é o sinal de aproximadamente, é 6,3. Tá? Vamos à raiz de 23. A raiz quadrada de 23 também é uma raiz não exata. Então, vamos botar lá a reta. Raiz de 23. Qual é a mais próxima à minha esquerda? Raiz de 16. Qual é a mais próxima à minha direita? Raiz de 25. Qual é a raiz de 16? 4. 25. 5. Então, o número que eu vou usar para encontrar a raiz de 23 está entre 4 e 5. Maior que 4, menor que 5. Então, vamos lá. Qual é o número que a gente pode pegar? Qual é o número que a gente pode pegar e multiplicar para achar a raiz de 23? Quatro vírgula 1. Se eu usar 4,1, vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4, 4, 4, 16. Vai dar 16,81. Ainda está distante da raiz de 23. Então, eu vou para 4,7. Vamos ver quanto vai dar. 7 vezes 7, 49.
7 vezes 4, 28, com 4, 32. 4 vezes 7, 28, 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18. Deu 22,9. Se eu usar 4,8, vai passar. Então, a minha resposta é raiz de 23, aproximadamente 4,7. Foi um número que eu multipliquei 2 vezes e que obteve um resultado aproximado de 23. Certo? Agora, para casa aí, vocês vão fazer para mim. Para casa, vocês vão fazer a raiz de 8 e vão me mandar, certo? Agora vamos a uma outra explicação.